Jesus na nossa vida? Qual é o impacto da sua proposta de vida dentro da nossa vida? E ao mesmo tempo nos convida a embarcar nessa grande aventura que se chama Reino de Deus. A nossa primeira leitura, profeta Zacarias, um texto escrito mais ou menos 520 anos antes de Cristo. É engraçado que o profeta Zacarias, do capítulo 12 para frente, não faz muito sentido as histórias. Não tem como costurar aquelas histórias. Só o comecinho, que é esse que nós estamos lendo. Por exemplo, capítulo 9, ele fala que Deus vai intervir na história da humanidade, através de um rei, através de um ungido, através do Messias. E esse rei vai instaurar o reino ideal, o reino sonhado por Deus. Depois, o capítulo 11, que é o que antecede esse texto que nós lemos, o autor desse livro apresenta a figura de um pastor que vem para apacentar o seu rebanho, um pastor que vem para conduzir o seu rebanho por verdes pastagens. E hoje, o texto que nós lemos hoje, o início, nós percebemos ali o convite à efusão do Espírito. Não é o que está lá? Derramarei sobre a casa de Davi e seus habitantes um espírito de graça, um espírito de oração. E esse espírito, segundo o autor da primeira leitura, irá provocar uma transformação interior naqueles ao qual é derramado. E essa transformação os levará a confiar mais em Deus. E ele continua dizendo: um Deus que se sente ferido com a morte daquele que ele enviou. Um Deus que hoje continua chorando pela morte de muitos irmãos nossos. Um Deus que hoje se sente ferido ao olhar para a nossa juventude e perceber que está sendo consumida, quer pelo tráfico, quer pelas drogas, quer pelo vício, quer por uma sexualidade desenfreada. Um Deus que está se sentindo ferido. E ele continua lá no versículo 11 da primeira leitura: eles olharão para mim, ao que eles feriram de morte, hão de chorar, como se chora a perda de um filho único. Mas afinal de contas, de quem é que Deus está falando aqui? De quem é que o autor está falando sobre Deus aqui nessa primeira leitura? Se o texto foi escrito 520 anos antes de Cristo, não pode ser de Jesus Cristo. Aí começou uma série de especulações sobre quem seria esse ferido de morte que o profeta Zacarias estava querendo dizer. Aí lá em Macabeus, a segunda Reis, a gente percebe que tem um relato da morte do rei Josias, que foi morto enfrentando os egípcios. Depois, em 2 Macabeus, tem o relato da morte de Onias. Depois, em Macabeus 15, tem o relato da morte de Simão Macabeu. Mas também poderia ser qualquer profeta que Deus havia enviado. O que se sabe é que a morte desse enviado de Deus, a responsabilidade é dos habitantes de Jerusalém. 600 anos depois, o evangelista João identifica, ao olhar para a cruz, ao ver Jesus morto na cruz, ao ver Jesus ferido de morte, ele identifica como sendo esse enviado de Deus, a concretização do que foi dito nessa primeira leitura do profeta Zacarias. A nossa segunda leitura, São Paulo aos Gálatas. Já é o 4º domingo que a gente está meditando sobre essa leitura. Há 4 domingos atrás, São Paulo dizia assim: gente, não aceitem que venham anunciar outro evangelho dentro da comunidade, senão o evangelho de Cristo. E ele até dizia: se por acaso tiver gente fazendo isso, que seja colocado fora da comunhão da igreja. E ele usava uma palavra cabeluda lá, que seja excomungado, ou seja, que seja colocado fora da comunhão.
O Evangelho precisa ser anunciado, mas o Evangelho de Cristo. É engraçado que essa semana eu estava dando uma volta numa livraria aí no centro e encontrei lá um livro intitulado assim, Evangelho segundo o Espiritismo. Pelo amor de Deus, gente. São Paulo está dizendo que o Evangelho é segundo Jesus Cristo. Se tem alguém aí lendo esse tipo de leitura, está contra a proposta de Jesus. São Paulo está muito claro quando ele diz: se tem alguém anunciando outro Evangelho, ele não está em comunhão conosco, por isso está fora da comunhão. Depois, há 3 domingos atrás, São Paulo vinha pedir fidelidade ao Evangelho. Ele dizia o seguinte: esse Evangelho que eu recebi, não de lábios humanos, mas recebi do próprio Deus. Portanto, exigindo fidelidade ao Evangelho. Domingo passado, Paulo vinha dizer: gente, não é porque a gente cumpre determinados ritos, determinadas leis, que a nossa salvação está garantida. Paulo vinha dizer: Cristo basta na nossa vida. Eu não preciso ficar cumprindo regrinhas. Eu até disse uma coisa que eu acho que teve gente que saiu daqui meio escandalizada. Vir na missa todo domingo não é garantia de salvação para ninguém não, gente. Se o meu coração ainda continua essa pedra fria, essa pedra insensível, incapaz de ver o sofrimento do outro, incapaz de exercitar o perdão. Quantas famílias se desestruturam porque não exercitam o perdão dentro de casa? E de repente está na missa todo domingo. Transforma a comunidade num clubinho de amigos, onde eu me encontro, onde eu canto, bato palmas e saio daqui pior, porque eu ainda não fui capaz de experimentar esse amor de Deus na minha vida. E São Paulo era muito claro. Ele dizia: basta, só Cristo basta na nossa vida. E hoje Paulo vem falar sobre a liberdade, texto que nós lemos hoje. É engraçado que para entender esse texto também a gente precisa voltar 3 versículos atrás. O texto que nós lemos hoje começa a partir do versículo 26, Gálatas 3, 26. Mas nós precisamos voltar lá no 23, que não está escrito aqui. Mas Paulo compara a lei a um carcereiro. Quer dizer, versículo 23: nós éramos guardados sob a tutela da lei, portanto nós éramos presos, nós estávamos no cárcere da lei. E depois no versículo 24, ele compara a lei a um pedagogo. Ele diz o seguinte: assim a lei se transformou em nosso pedagogo. O que é um pedagogo, gente? É uma palavra que vem do grego paidos, que quer dizer criança, e agodé, que quer dizer condução. Pedagogo, portanto, é aquele que conduz a criança, para o lugar onde ela vai ser ensinada. Não é aquele que ensina. Então Paulo, quando usa esses 2 exemplos, ele ilustra bem o que ele está querendo dizer. Carcereiro, aquele que mantém preso, aquele que mantém na prisão, que muitas vezes é cruel, é rude, que é bruto. E o pedagogo, aquele que mantém a criança disciplinada. Aí no versículo 25 ele diz: é verdade, é melhor ser conduzido pela mão do que se perder pelo caminho. Aí ele usa um termo que eu vou trocar. Ele diz assim: mas é burrice a gente querer ser sempre conduzido pela mão, sem nunca experimentarmos a liberdade. E quando é que nós experimentamos a liberdade na nossa vida, gente? Se não no dia do nosso batismo, quando nós nos tornamos criaturas novas, livres. É o versículo 27 da nossa segunda leitura. E a consequência disso é que nós somos livres. Aí não faz diferença ser escravo, livre, judeu, pagão, homem, mulher. Todos nós fomos batizados em Cristo. Todos nós recebemos essa vida nova que vem de Deus. Por isso, para de ficar se achando melhor do que os outros. Para de transformar a comunidade num palco de disputa de interesses, de disputa de poder. Nós somos iguais perante Deus. E São Paulo está dizendo muito claro aqui. E depois,
o nosso evangelho de hoje, Lucas capítulo 9. Já estou terminando, estou vendo que tem gente abrindo na boca já. Já estou terminando. Lucas capítulo 9, Jesus começa se retirando para rezar. É engraçado que toda vez que Jesus quer ensinar alguma coisa, Jesus se retira em oração. Embora seja Deus, não precisava se retirar em oração, mas Jesus se retira da intimidade com Deus. E quando Jesus volta, Jesus faz uma pesquisa ali entre os discípulos. O que é que o mundo está dizendo que eu sou? Hoje em dia é muito comum a gente fazer pesquisa. A gente vê aí na televisão o presidente, o governador, o prefeito fazendo a pesquisa de popularidade para ver como é que anda a popularidade. Então, quando a gente lê esse evangelho, dá a impressão que Jesus entrou nessa também. O que é que estão dizendo de mim aí fora? Aí Jesus, um dos discípulos diz: tem uns aí que está dizendo que você é João Batista. Tem um grupinho ali que está dizendo que você é Elias. Mas tem outros que dizem que você é algum dos profetas que ressuscitou. Aí Jesus volta para os discípulos e diz: mas e vocês? O que é que vocês dizem de mim? Qual é a experiência que vocês têm comigo? O que é que vocês reproduzem daquilo que vocês estão experimentando na vida de vocês aí fora? O mundo vê em Jesus a continuação do passado. João Batista, Elias, alguns dos profetas. Portanto, lá no Antigo Testamento, não é capaz de perceber em Jesus a novidade. Vê em Jesus apenas como um homem bondoso, um homem bom. Aí Jesus, ao perguntar para os discípulos: e vocês? O que é que vocês dizem de mim? Qual é a opinião de cada um de vocês com relação a mim? Então Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, Cristo de Deus. Gente, naquele contexto de opressão da época de Jesus, em que os romanos dominavam tudo, dizer que alguém era o Cristo era dizer que alguém era aquele libertador que viria impor o governo, nem que seja força. Então Jesus proíbe Pedro de dizer, embora concorde com Pedro, proíbe Pedro de dizer, porque o poder de Jesus não vem pela força, não vem pelo uso de armas, não vem por marginais interditadas, não vem por cidades paradas. O poder de Jesus vem pelo amor, que se faz serviço, que se faz doação. Lembra da última ceia, quando Jesus senta e lava os pés dos discípulos e diz: eu dei o exemplo, agora façam a mesma coisa, sirvam os outros, entrem em comunhão com os outros. Por isso nós precisamos pedir a Deus essa graça, de seguirmos o exemplo de Jesus, no serviço, na doação, no amor ao próximo. Aí nós podemos responder a pergunta: quem é Jesus para nós? Aquele homem bom que nós conhecemos no nosso catecismo, quando a gente era criança? Ou um revolucionário que nós lemos nos livros de teologia? Quem é Jesus para nós, gente? Ao sair dessa lista, nós precisamos sair com a certeza de que Jesus é aquele que preenche todas as lacunas da minha vida. Jesus é aquele que preenche os erros da minha vida, onde eu permiti que o pecado entrasse. Jesus deve ser aquele que preencha a minha família, que preencha as minhas atitudes, que preencha o meu comportamento, onde eu possa me tornar um reprodutor de Deus aí fora. Vamos pedir para Deus essa graça nessa noite, de sermos capazes de nos deixar conduzir por Deus, de permitir que Ele preencha tudo aquilo que está vazio dentro de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.